E aí, povo, beleza? Meu nome é Gabriel Thomas, sou proprietário e instrutor da Safe Rider Treinamentos Esportivos. Trabalho com treinamento de motociclismo e estou aqui para apresentar para vocês mais um podcast Mototerapia, onde a gente conversa sobre histórias de motociclismo, como começa as viagens e todas as coisas que acontecem nesse mundo em duas rodas que acaba virando para a gente uma grande terapia. Estou aqui com o Lucas Pereira, proprietário do Boom Sound Design, que nos recebe aqui para fazer esse podcast. E hoje a gente vai conversar com um casal com milhões de histórias, mas sempre quietinho, que muita gente não conhece. Hoje vai descobrir sobre Jean e Sara. Eu vou querer que vocês contem tudo e se virem com isso. Então podem começar contando de onde veio essa história com moto. Certo. Da onde começou tudo. Onde o bichinho picou. Tá. Então, acho que nossa história com moto começou há 11 anos atrás, né, em 2013. E eu acho que diferente de um pouco das pessoas que passaram aqui, a gente queria uma moto para se locomover. Só isso, um meio de transporte. Não era para viajar, não era para nada, era só para... Jamais passou na nossa cabeça, vamos comprar uma moto e sair pelo mundo. Era só para... Na verdade, assim, foi uma situação bem específica, né? Como eu falei, a gente tocava à noite, né? Tinha banda e tal, a Sara batia foto da gente. Desde o começo, a Sara já estava com uma máquina na mão. Só para apresentar melhor, esses dois são responsáveis por quase todas as fotos fantásticas que vocês vão ver por aí dos cursos e treinamentos da Safe Rider. Isso. Botou a máquina na mão dessa menina ou desse menino, é sucesso. Mas não somos fotógrafos, deixa bem E pelo claro. visto começou com foto de show de quê? De rock. Ah, bom. Rock, não. Não, mas o episódio, assim. Ele tem a cara de sertanejo, né? Não tem não. Não, aí não, né? Mas o episódio, assim, a gente tocava no Largo da Desordem, né? Famoso, à noite. E eu lembro que teve uma situação que a gente ia tocar, depois tinha que pegar um ônibus para ir embora de madrugada. E eu não sei se vocês conhecem o ônibus chamado Madrugueiro, né? Que é quando não tem a linha principal, de madrugada existia isso. E a gente tava na Praça Carlos Gomes, eu acho, né? Sentado esperando esse madrugueiro. Lá, beleza, cansado, sem ganhar R$1 por ter tocado à noite, né? Que agradável! De repente vem na nossa direção um cara todo ensanguentado, falando me ajuda, e um outro cara com uma arma atrás. A gente só saiu de lado assim, né? Assim. Não quero levar um tiro, né? O cara ficou espancando ele lá, e a gente ficou todo assustado do lado. E eu olhei pra Sara e falei assim, agora jamais a gente vai se submeter a ficar saindo à noite e sem um meio de se locomover. Foi o estopim. Acabou a história de ônibus ali. A gente quer carro, quer moto, a gente não quer mais depender disso. Daí em diante a gente começou todo o processo. Começou com qual moto? A gente comprou uma Virago, né? Ah, tá. Começou o processo... Mas só que assim, a ideia principal, a gente queria um carro, mas estava fora da nossa realidade. Vamos pra moto. A gente viu na época, eu falei assim, eu quero uma diferente, vou pegar uma Intruder. Beleza, Trudinha, né? Com a Francis. Falei, diferentinha ali, né? Tem meio um pouco custo, de couro, né? Beleza. Daí um amigo nosso falou, não, pega uma Virago, uma Shadow. Nem sabia o que era isso, na verdade, né? Viragão. Né? Daí, beleza, fomos lá, botamos no LX, R$10.000 uma Virago. E a moto que eu tava vendo era 1/3 desse valor, praticamente, né? Daí eu falei, não, acho que por enquanto não é a nossa realidade, né? Mas ficou na cabeça. E nisso a gente continuou o processo, né? Autoescola e tal, carro, né? Passei a prova de moto, foi bem tranquilo. E reprovei na de carro, né? Só que assim, na nossa cabeça a gente continuou vendo já as motos. Porque não, vamos olhar a moto. Daí a gente ficou com a Virago na cabeça, né? E a gente foi fazendo conta e cálculo, assim, não, vamos, vai. Dá certo. A gente achou uma Virago, só que tinha um porém. Eu tinha reprovado na carteira de carro e eu tinha um reteste no mesmo dia que a gente ia comprar a Virago. Então eu já estava determinado. Se eu não passasse de manhã no teste de carro, eu ia abandonar a carteira de carro e à tarde ia ficar com a Virago e pronto. Só carteira de moto.
todo mundo dizendo, não, você é louco, tem que continuar, né? Tipo, Não, mas né? Mas eu acho que a vontade aí já era maior, né? Daí, bem no fim, passei de manhã na prova do carro. E à tarde, a gente foi. Isso foi um dia depois do aniversário da Sara, 16 de dezembro, eu lembro muito bem. Pegamos a Virago. Daí em diante, era trabalho, Virago. Faculdade, Virago. tudo era moto. Tudo era moto, porque Tudo. não tinha carro, Sim. né? Então, Virago, né? Beleza, passou um determinado tempo, a gente precisava fazer manutenção da moto, né? E a gente- Depois de 30 mil quilômetros andando só botando gasolina, é legal de vez em quando trocar Quando um lembra- óleo, quando- apertar uma corrente. Quando lembrava de pôr gasolina, né? Que nem tinha o marcador, né? Você tinha que ficar no cálculo ali. Ah, será que agora... Começou né? a tossir, se joga num posto, né? Não, e aí, vamos dizer assim, né? A gente não entendia nada de moto. Não sabia que quando acabava a gasolina tinha que acionar a reserva. E teve uma situação que a gente empurrou um pouquinho, graças a Deus estava perto de um posto. Chegamos no posto, o cara falou, não, ó, tem mais reserva aqui ainda. Cara, mas Tipo, né? Amadores. eu vou te Amadores. falar que é melhor você descobrir, putz, eu tinha uma reserva pra abrir, É, do que você abrir a reserva. Isso na minha casa era briga contínua, nossa. porque éramos 3 usando a mesma moto, era a minha mãe, eu e meu irmão. E era uma briga, porque um saía, rodava, acabava a gasolina, Sacanagem. virava a reserva, continuava rodando, chegava em casa. O outro que pegava a moto saía, não se tocava que já estava na reserva, acabava a gasolina quando metia a mão. Oh não, oh não. Sacanagem, hein? Isso é pesado, isso é pesado. Mas assim, daí a gente precisava fazer a manutenção. E a gente trabalhava no centro e sempre passava ali pela João Negrão, né? E ali tem várias lojas, né? Daí na época eu pensei, essa Virago ela é um pouco diferente, vamos achar uma loja que o emblema seja de uma motinha diferente, assim, uma custom, né? Daí entramos numa loja ali. Sem entender bulhufas do que tava fazendo. Exatamente, né? Gostei disso. Mas assim, entramos numa loja, né? Antiga Curitiba Moto Store, né, não existe mais. E daí lá o carismático Silvio, né? Aham. Entramos lá, começamos a conversar, acho que brincando. Naquele dia a gente ficou umas 3 horas na loja conversando Fácil com conversar ele. com o Silvio 3 horas. Conversando com ele, né? E daí ele falou, não, a gente tem um grupo que é Virago Paraná, né? Daí, beleza, Virago, né? Virago Paraná, tal, todo mundo começa com essa moto, geralmente, né? E ele falou assim, final de semana, a loja faz passeios, né? E se vocês quiserem, vai ter um pra Antonina, pela Serra da Graciosa. Daí eu falei, não, legal, né? Nunca tinha. Não conheço, mas... Até então só tinha rodado na rua. Exatamente. Nunca tinha feito nada. viagem. Daí, beleza. Fomos no domingo, aliás, o passeio era num domingo, né? Pegamos emprestado jaqueta do pai, né? Fomos Jaqueta, Nossa. luva luva, não tinha. de inverno. Sei, Tipo, tudo O que tinha pra jogar em cima. que tinha aham, foi, né? Era frio, né? Na verdade era frio e esquentava. Não sei se era outono, eu acho. Que eu era lembro friozinho. que eu passei frio quando a gente desceu, nossa, aquele dia. Aqueles dias que tá um sol, mas tá gelado. Aham. Exatamente. Famoso sol de geladeira. Aham. Daí fomos no passeio, né? E daí a gente percebia assim, a galera passava na lombada, acelerava e sumia, né? E nós torcendo o cabo, e a moto não saía do lugar, né? Daí voltamos na semana seguinte, né? O passeio foi, né, maravilhoso, né? Jamais tinha passado pela Serra da Graciosa e tal. Chegamos em Antonina. Você nem conhecia a Serra da Graciosa. Nada. Nem sabia que era um Não, lugar. não. E você é curitibano. Sim. Não preciso nem fazer o bullying. Né? Voltamos na semana seguinte, o Silvio falou, olha, vai dar uns 6 meses, vocês vão querer trocar de moto, né? Daí eu falei, não, capaz, né? Moto Claro. é tranquila, assim, pra quê? Beleza. Daí nisso, nessa época, a gente começou a fazer todos os passeios, digamos, os tradicionais, os Uitmarsum, Uhum. Lapa, Castro, tudo de viraguinho. Descobriram o mundo da estrada em 2 rodas. Exatamente. De viraguinho. De De viraguinho. Viraguinha, aí descobrimos. Mas daí teve um episódio que o Silvio falou, olha, agora vai ter um passeio, a gente vai comer um pastel famoso de chocolate na Dona Francisca. Nossa, Beleza, não, beleza, né? né? Daí chamei um amigo meu, esse que te falou da Intruder e tal, né? E esse passeio era no sábado.
E a loja fechava, tipo, 1h e ia 2h da tarde sair. Eu falei, ó, a gente vai sair 2h. Ele falou, mas tem um porém. Eu trabalho 8 horas hoje. Eu falei, deve ser um restaurante aqui perto, né? Dona Francisca. Vamos lá, né, tal. De repente fomos, acho que tinha um bonde acho que de 30, 40 motos, tudo dispersos, assim, digamos, né? De repente uma placa. Você está na divisa do Paraná com Santa Catarina. Não, aquele dia, né, foi... Quando a gente chegou no lugar, passamos a serra, né? Serra da Dona Francisca, né? Chegamos no restaurante e a gente olhou um pro outro e falou assim, Nossa, a gente tá em Santa Catarina. o que eu tô fazendo aqui? Tipo, jamais passou na nossa cabeça que a gente ia sair do Paraná, na verdade. Sair de Curitiba. Não passava na cabeça que ia sair na estrada. De repente estava na Graciosa. Não Exato. passava na cabeça que ia sair do estado. Estava em Santa Catarina. Não, e daí o pior era umas 7 horas, né? Daí o nosso amigo ligou pro chefe e falou, olha, eu vou trabalhar hoje, mas eu acho que eu vou chegar um pouco mais tarde porque eu tô em Santa Catarina ainda. Daí nesse dia foi a primeira vez fora do Paraná, primeira vez pilotando à noite. De noite a gente... De noite, mas isso com o Silvio nos grupo. guiando, né? Chegamos, era acho que umas 9 horas, né? E Sim. nosso amigo foi trabalhar e nós dando risada. Falei, meu Deus. Desde o momento que a gente foi E ali a gente percebeu, assim, o quanto aquilo era possível de 2 rodas Sei pra qualquer lugar. ir para qualquer lugar. No mesmo dia você voltar... Exatamente, né? Então, daí ali, beleza, a gente continuou, né, fazendo esses passeios por aqui. Fomos pra Piaí, Raça da Serpente e tal, né? Tudo bate e volta. Tudo bate e volta. Daí Mesmo chegasse 9 horas da noite. Exatamente. Só que daí aquela questão ficou na nossa cabeça. Vamos trocar de moto. E agora pra qual moto? Daí a gente viu, Shadow, 600. Tá perto. É uma diferença pequena, né? Dá pra gente suar um pouco mais e conseguir. 750 é mais bonita, né? Dá pra gente começar a pensar e tal, né? E nisso já botei pra anunciar a Virago. Pra Até venda, então né? vocês já tinham rodado quanto com a Virago? Eu acredito que no máximo uns 10, 12 mil quilômetros. Porque a gente batia pra trabalhar, Mais faculdade. rodando no dia a dia na cidade do que... Exatamente, né? Que era o foco principal, né? A moto era só o meio de transporte para resolver o dia a dia. Exatamente. Daí anunciamos a Virago, né? E começamos a olhar Shadow, que tava mais perto. Daí ali na Westfalen, a gente um dia tava passando, tinha uma loja na Westfalen, Clube 1903. Falei, vamos parar ali, né? Chegamos lá, tinha um anúncio, perdão, da Shadow, a gente foi dar uma olhada lá. Chegamos lá, conhecemos a Andressa, a Daia, Jorginho, né? Só sei que não saímos com moto, porque a gente ainda tava com a Virago, né? Mas saímos com capacete de lá. Nossa! Saímos com capacete, né? E eu lembro que nessa época, né? Tinha no showroom, assim, do ladinho, tinha uma moto grande. Diferente, com né? três farol, assim, grandona, toda cromada, né? Daí a gente chegou pra Andressa e perguntou, Andressa, que moto que é essa? Daí ela falou assim, essa daí é uma Harley Davidson. Daí eu falei assim, nossa, mas bonita ela. Daí eu falei assim, mas quanto mais ou menos custa isso daí? Daí ela falou assim, essa daqui não é do ano, mas tá 36 mil. Tipo... teve uma época que realmente era bem mais fácil. Né? Mas na verdade era caro, né? Sim, tipo, era muito, mas é que depois da pandemia hoje tá... Sim. Isso há 10 anos, né? Exatamente, né? Daí, não, legal, né? Mas não é pra mim isso, né? Longe disso, né? Beleza, e começamos a olhar Shadow e tal. E daí eu acho que nessa época a gente sempre gostou de rock, né? E acho que na essência, de fato, o amor pela moto vem da música. Por quê? A gente sempre gostou de bandas, Judas Priest, Motley Crue... Galera que entrava de moto no palco. Exatamente, sim, né? E tinha aquela questão couro, metal, né? Cromado ali. E eu lembro no dia a gente tava vendo umas músicas do clipe, né? Do John Bon Jovi, da carreira solo dele, né? De repente começou um clipe assim no deserto. Vem um policialzinho assim com um carrinho antigo. E de repente vem uma galera de moto. E é o John Bon Jovi, assim, sem capacete, com uma moto vermelha e branca. Ali parecia a expressão de liberdade, digamos assim, né? A gente olhou assim pro outro e falou assim, a gente quer essa moto. Não tenho a mínima ideia que moto que é isso. Mas nós queremos Vamos pesquisar. Daí. Qual moto que você gosta? A vermelha.
Não, mas acho que ali ele representou, sabe? Sim. Tudo que a gente Tudo queria, que, né? sabe? Daí, beleza, vamos pesquisar. Botamos no Google lá, Harley Davidson, Heritage. Falei assim, vamos ver essa Harley Davidson Heritage, né? Não sei. Harley Davidson Heritage. Não, Harley Davidson sabia por causa do que a Andressa falou. A Andressa falou, né? Se não, era Harley Davidson, né? Beleza, né? Daí chegamos na outra semana, Silvio, existe essa moto ainda, a Harley Davidson Heritage? Dele, existe sim, é uma Heritage, né? Eu não tenho nenhuma na loja aqui, mas tem pra vender ainda, existe lá na linha, né? Daí eu falei, tá, mas quanto é uma moto dessa? Daí ele falou, olha, uma do ano vai ser perto de 45, 50 mil reais, né? A gente, acho que, né? Mas beleza, né? E nisso continuamos o processo vendo moto. Só que daí acho que chegou um determinado momento, a gente tentava fazer parcelado em milhões de vezes Shadow e não dava certo. Beleza, a gente chegou a um ponto que a gente falou, vamos ver a Heritage. Vamos ver, não interessa o que tem que fazer. Fizemos uns cálculos loucos lá, vendemos umas guitarras que eu tinha lá e tal. Você entende bem como é, né? Falei, eu não quero isso mais. Chegou um valor bom de entrada, né? Falei, não, vamos fechar na Heritage, né? Aí já tinha nome bonitinho, Heritage. Claro. Aí já não era Heritage. Não era Heritage. Já estava instruído, né? Daí, as circunstâncias começaram tudo dar certo, né? A gente vendeu a Virago, ficamos acho que uns 3 meses andando com a CG do meu pai, a CGzinha antiguinha que ele tinha lá. Ficamos andando, daí a gente fez um cálculo, se a gente comesse pão com ovo no almoço, dava pra gente economizar, e assim foi. Só sei que no final de 2014, a gente comprou lá na Clube 1903, compramos a nossa Heritage. Que maneiro. Nossa, foi muito... Eu lembro, assim, o dia que a gente pegou ela, foi no horário de almoço, a gente foi buscar, assim, sei lá, você tava num Cadillac, parecia, Nossa, assim, sabe? Sim. Uma Tipo, emoção flutuava o negócio, era outra coisa aquilo de lá. Né? E daí, dali em diante, começou. Faculdade, trabalho. Imagine, faculdade, trabalho. Sábado e domingo. Sábado, domingo, passeio do Tudo Silvio. em cima dela. Tudo em cima dela. 24 horas, né? Exatamente. Ia comprar pão? Não. Moto. Tudo de moto. Daí, assim, começamos... Mas sem estrada ainda. Não, a gente continuava fazendo os passeios Os aleatórios bate-voltas. ali no sábado e domingo. E daí eu Já acho com uma que... outra visão daquele passeio. Sim, Claro, sim. totalmente, Nossa. né? Quando Agora- passava do quebra-mola, você já Agora não a gente- ficava pra trás. A gente já passava, né? Exatamente, né? E daí, eu acho que daí o legal, né, do motociclismo, que conforme você começa a andar, você começa a fazer amizades ali, um canto e outro, né? E não pela Heritage, vocês faziam isso já na Virago. Exatamente, né? Só que daí chegou uma situação que um amigo nosso falou, vai ter um passeio na Harley, né, na Deuana, para Cerro Azul. Isso em 2015, começo de 2015. E ele falou, vamos, vai um outro amigo nosso, se vocês quiserem ir, vamos lá. Daí Cerro Azul, eu conheço de trás para frente, porque meu pai é de lá. Então eu já fiz de Virago, eu já fiz de... Seu pai não é parente do Chico? Ou é o Chico seu pai? Não, mas é... Você sabe quem é o Chico? Então, mas meu pai é de Cerro Azul, né? E eu conheci de trás pra frente. Falei, vamos, né, com o pessoal, né? Beleza, fomos, né? E nisso a gente conheceu o amigo do amigo. Virou nosso amigo. Começamos a andar com ele, né? E era legal porque, assim, ele era bem roda livre. Chegava o final de semana, Jean, vamos pra tal lugar? Eu perguntava, um dia? Quanto de dinheiro? Fechou, vamos. Bora. Bate e volta. Bora? Bate Bora. e volta. Bate e volta. Daí chegou um dia, ele chegou pra nós e falou, vamos pra Gramado? Daí eu falei, Gramado? Agora são 2 estados. Não, mas Gramado? Daí eu falei, mas assim, vamos ficar num gramado de um parque? Alguma coisa assim? Tipo, dele não, Rio Grande do Sul. Daí a gente, não conheço, mas tem interesse, né? Tipo, Vamos, andar de moto. daí eu só falei pra ele assim, quantos dias e quanto é a brincadeira, né? Dele, não, vamos acampando, porque é mais barato. Daí eu falei, tá, mas o que precisa pra acampar? Ele, compra uma barraca, acho que um colchão inflável, um saco de dormir,
e bora. Sucesso. Fechou. Daí isso em janeiro, né, no comecinho do mês, reservamos nossas férias e fomos. Fomos na cola dele, Aham. sem saber para onde estava indo, foi guiando a gente, né. Chegamos em Gramado, montamos barraca, dormimos no centro de Gramado. Daí ele falou, agora a gente vai para Cambará do Sul. Lá tem uns canyons e tal, né. Vamos lá, bora. Daí chegamos em Cambará, ele falou, tem uma fazenda aqui que é camping e tal, bora, vamos lá. Montamos as barracas, lembro que uns carneiros, uns cabritos do lado, né, de madrugada, né. E daí ele falou, vamos agora nos canyons, né, famosos canyons, né, lá de Cambará. Aham. Daí nisso, no café da manhã, a gente perguntou como é que chega lá. Daí a mulher falou, mas vocês estão de 4x4? Vocês estão com alguma agência? Como é que vocês vão lá? Não, a gente tá de moto. Daí ela falou, não, vocês não chegam de moto lá. Não chegam de moto. Daí, acredito que você conheça muito bem a estrada. Eu tive ano passado lá de Harley. Então. Legal pra cacete, vai. Legal. Só sei que a gente chegou numa agência de turismo, a gente marcou os passeios e tal. Quando chega um Land Rover, aqueles, né, Discovery, tipo Jurassic Park, pegamos, subimos nele, pensa na estrada ruim. Sim. Puta, Nossa, lá é péssimo. Fizemos O pessoal reclama do rípio na Argentina. Ali ainda é batido, digamos assim, né? Aonde? No Rípio. lá no Canyon. Não, é que o trecho que eu peguei do Canyon Tava parece solto? que tinham acabado de jogar pedra Nossa. vulcânica em cascalho por todo lado. Deus livre. Não, Só de pensar já... Feio o lugar. Daí- Feio o caminho, o lugar é maravilhoso. Sim, de lindo. exatamente, né? Não sabia que existia. Fomos lá, diz que a Casa das Sete Mulheres foi gravado Sim. lá, né? Tem toda uma história, né? Vale a pena o passeio, né? Fizemos, daí agora ele falou assim, agora a gente vai pra Serra do Rio do Rastro. Não sei onde é, bora, vamos. É assim que se... Vai. Chegamos, fizemos, subimos a Serra do Rio do Rastro, linda, né? Jamais pensar que tinha algum lugar igual aquele no Brasil. Subimos a serra, só que a gente tava meio perdido nesse dia, a gente não sabia onde ia dormir, né? Daí, chegou um carinha com uma combizinha, abriu ali, começou a fritar uma carne com cerveja e tal. E daí a gente perguntou, cara, onde é que você vai dormir? Daí ele falou, a gente vai dormir dentro da Kombi, né? Tipo, normal. Ele olhou pra mim, Piá, vamos dormir aqui? Eu falei assim, mas como? Não, a gente amarra ali no quiosquezinho, as barracas na frente, montamos ali e tal, fechou. No mirante da Serra do Rio do Na Rastro. Serra do Rio do Rastro. Daí eu falei, mas não vai voar? Daí ele, não, a gente amarra. Daí eu falei, não é frio. Não dá nada, vamos aí. Deve assim, tá, mas eu só preciso comer, porque a gente chegou, era umas 4 horas da tarde. A gente desceu de novo a serra, fomos ali pra, acho que é Lauro Miller, né, aqui Sim, embaixo. sim. Comemos um x-salada, subimos à noite de novo a serra, montamos as barracas ali na frente do quiosquezinho e tentamos dormir, né? Tentamos, Boa sorte. né? Tava um frio, Tá, né? tava Um mesmo. frio. Ali é alucinante de frio. Daí... Ainda mais de frente pra serra. Aham. A gente pensou, tem um banheiro, tem a polícia ali na frente. Acho que... Seguro, Tá estruturado. tudo certo. Só não pensaram que iam congelar e morrer de hipotermia. Tentamos dormir, acho que cochilamos praticamente. E eu lembro que eram umas 4 horas da manhã. Ali acho que tem o parapeito ali, digamos assim, e o deck, né? Aham. Eu lembro que tinha um copinho descartável e ele ficava girando por causa acho que do vento encanado. E ninguém dormiu. E todo mundo acordou naquele momento ali, né? Por causa daquele copinho. E eu escutei, e eu falei, nossa, que copo chato, né? Eu falei, aliás. E ele escutou. Ele falou, vocês já estão acordados? Eu falei assim, nem dormimos praticamente, assim, né, só, mano? tipo, apagamos, voltava, apagamos, voltava. Ele falou, vamos embora? Eu falei assim, vamos, né? Já estamos acordados. Isso que horas? Né? Umas 4 horas da manhã. Abrimos, começamos a desmontar, tudo escuro. De repente, no horizonte, Nossa, A visão mais mais linda do linda. sol. o né? sol começando a subir. Nossa. A gente parou aquele momento de fazer nossas coisas ali, só ficamos olhando aquilo. É um dos sols nascentes mais lindos que E a tem. gente jamais ia imaginar em fazer Nuvem aquilo. baixa ainda, ele por trás da Aham, nuvem. exatamente. Isso Puta, mesmo. é maravilhoso aquilo ali.
né? Daí a gente parou um momento, ficamos olhando, fizemos uma selfie, batemos umas fotos lá e tal. E nisso já começou a chegar gente, porque acho que é normal ali pra Sim, eles, né? quando eu fui pra lá, a gente foi só pra ver o sol nascer. legal. Nossa, que legal. Beleza, fomos embora e tal. E dali em diante fizemos outros passeios por aqui, né? Tipo, né? Teve situação de ir em São Paulo fazer bate-volta no mesmo dia. Daqui em São Paulo, ali do lado, rapidinho, Não, toma ele falou um assim, café eu e preciso volta. comprar umas peças no sábado à noite. Preciso comprar umas peças lá em São Paulo. E vamos amanhã cedo? Vamos, né? Ele manja de ir pra lá. Fomos pra São Paulo, ele na verdade trocou de moto, veio com uma outra moto, a moto dele furou o pneu, ficamos com ele lá esperando o guincho e tal, e isso era 9 horas, 10 horas da noite. Você entendeu que o grande lance é a péssima influência, né? Tô vendo, eu realmente percebi. Você tá entendendo, né? Mas sempre tem alguém que influencia mal, né? Sim. Daí, Cada um Sempre tem o uma seu... má influência. Mas assim, foi engraçado porque ali, imagina, a gente voltando de São Paulo, não tinha noção nenhuma, acho que era Graal, acho que foi no Graal ali que foi no parou Graal pro que guincho vir. Ele subiu no guincho e falou, olha, não tenho o que fazer, eu vou no guincho aqui, né, e se vocês quiserem ir, isso à noite. Daí eu pensei, putz, eu não conheço. Daí ele falou, vai pela mesma estrada que a gente veio. Daí eu falei, então tá. Pensei, se der algum problema, o guincho tá atrás, então ele vai ver a gente e tal, né. Uhum. Fomos meio que tremendo, digamos assim, né? À noite. Foi a primeira viagem solo. Praticamente, né? E à noite. É, Né? a Sozinho, sem É ninguém dando apoio. De São Paulo pra cá. De São Paulo pra cá. Daí chegamos bem, vim, né? Dentro da minha capacidade ali, tranquilinho, né? Sem nada de estresse. Chegamos em casa e dali em diante... Descobriu estrada sozinho. Todos os passeios que a gente fazia de Virago, a gente praticamente refez, né? De Heritage, né? E dali em diante a gente percebeu, não, isso aqui é interessante, dá pra gente... É isso que a gente quer, né? Dá pra gente fazer isso, né? E daí, igual eu falei, né? A gente começa a conhecer pessoas e a gente foi criando um grupinho. Foi aí um passeio ali com um passeio com outro. Fomos conhecendo pessoas magníficas, né? Dentro desse mundão, digamos assim. E montamos um grupinho. Só que, digamos assim, eu e a Sara, desde o início, a gente nunca foi de ter um brasão, um nome. A gente sempre pensou, moto... Mesmo andando com o pessoal da Virago. Não, a gente não chegou... Não coletaram, exatamente, nada disso. Exatamente, desde o início... Sempre aberto pra todos e não fechados num grupo. Exatamente, Bacana. porque é liberdade, né? Sim. E a partir do momento que se você se impõe regras, né? E regras não de comportamento, e sim de doutrinas, digamos assim, podemos dizer, Perfeito. né? Então a gente nunca teve colete, né? Sempre andamos com todos, mas nunca encoletados. E a gente formou um grupinho de casais que tinha o mesmo Visão. pensamento e tal, né? Beleza. E nisso, em 2017, surgiu uma ideia. Vamos fazer a Rota 66? A gente pensou, quantos dias e quanto de dinheiro pra isso? Já o pulo, né? Essa é a frase. Quantos dias e quanto de dinheiro. Isso resolve qualquer viagem. Exatamente. qualquer Sabendo quanto é, quanto tempo se planeja. Daí, beleza, começamos a amadurecer a ideia. A gente não tinha saído do Brasil ainda. Não tinha passaporte, tivemos que fazer passaporte. Todo o processo de visto, que para os Estados Unidos é uma chatice. Tudo pra andar de moto. Exatamente. Fomos pro Rio Grande, por sinal, de moto. Para fazer né, o visto, né? Pra andar de moto. Para andar de moto. Beleza, eis que chega o dia, né? Isso em 2018. E ali foi interessante porque a gente nunca tinha saído do Brasil. Eu nunca tinha voado de avião. A gente... 13 horas num avião. Você nunca tinha entrado num avião? Não. Nossa, que... Só assim. Você nunca tinha entrado no avião, nunca tinha saído do Brasil. Tudo por causa da moto. Exatamente. Que influência péssima na vida de uma pessoa. Né? E pior, primeira vez andando numa Ultra. Também nunca tinha andado em outra moto além de uma Virago CG E Heritage. Heritage. Né? E nunca tinha comido McDonald's na minha vida. Lá foram Ao extremo. o extremo. Que bom que a moto veio pra tua vida. Aliás,
Não pelo McDonald's. E foi a primeira vez e única, porque a gente voltou e nunca comeu aqui também. Estão perdendo nada. Exatamente, não. a gente sabe disso, né? E assim, lá foi uma experiência que, assim, indescritível, né? Porque The Mother Road. Harley Davidson, né? Rota 66 é... Rock and roll, liberdade. Exatamente. Vocês foram em grupo? Não, vocês foram sozinhos. Então, a gente montou um esquema, um planejamento, alugamos motos e fomos. Vocês organizaram toda a viagem, Exatamente. fizeram todo o planejamento. Exatamente. E assim, como todo o grupo, que eu acredito que acho que semana passada, o vídeo que vocês colocaram, todo o grupo é complicado, né? Porque cada um tem um pensamento e tal, blá, blá, blá. E ali, né, teve algumas coisas. Eu queria fazer alguns lugares, porque, assim, a gente é meio pirado nessa questão de rock e tal. E o clipe do Bon Jovi foi gravado lá, Aham. né? Então eu falei, eu quero conhecer esse lugar, né? E assim, não é interesse de todos, né? Sim. Beleza, né? Fomos com eles e tal, né? E a gente para bater foto, a gente toma um tempo, a gente tem esse negócio, Vocês foram né? então com o grupo. Exatamente, Aham. né? Seguia com eles, só que teve uma situação que, digamos assim, eu queria ver o sol nascer no Monumento Valley, né? Que é aquela onde todo mundo acha que é Rota 66, mas não é Rota 66, mas faz parte do pacote. Né? Eu falei, não, a gente viu o sol se pôr, foi emocionante de ver aquilo, mas eu falei, eu quero ver nascer e quero bater umas fotos lá, né? Porque à noite, assim, é chato de você bater foto, né? Aham. Só que daí o pessoal falou, não, a gente vai sair perto de 8, 9 horas. Daí eu falei, olha, eu vou na frente e vocês logo vão sair, né? Encontro a gente lá. E eram umas 5 horas da manhã, eu e a Sara saímos. Daí, assim, uma das coisas que passou confiança foi o GPS. Aham. Porque lá nos Estados Unidos ele é muito mais confiável do que o GPS daqui. Né? Muito mais atualizado, no caso, Sim. né? A gente foi, vimos um pedaço, assim, aquele sol vermelho, praticamente naquelas montanhas, assim, vermelhas e tal, né? Vimos, batemos várias fotos, de repente era perto, acho que de meio-dia eles chegaram. Né? Fizeram algumas fotos com eles também e tal. Tocamos pro Grand Canyon. E daí teve uma outra situação que a gente queria ir num barzinho que foi gravado um clipe de uma outra banda aleatória que ninguém conhece. A gente queria ir lá. Ok, qual banda? Tatu Rodeio. Tipo, ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém conhece. E a gente adora, né? Falei assim, eu quero conhecer esse lugar. Só que também não era interesse de todos, né? Mas eu falei, querem ir lá? E isso já era em Los Angeles. E eles falaram, não, a gente vai para um outro caminho aqui e tal. Eu falei, olha, eu vou lá e encontro vocês no hotel, né? Daí a gente foi e tal, chegamos lá, fizemos foto, vimos o lugar que a gente queria e tal. E a gente também queria ir na placa de Hollywood. Isso não estava no, digamos, no pacote ali da viagem, né? Eles queriam ir lá no Pier de Santa Mônica, onde termina a Rota 66, né? E a gente já não tinha pira por isso, tipo, sabe? Beleza, fomos achar o letreiro de Los Angeles, de Hollywood, não achamos, né? E isso ficou no outro dia. Falei assim, não, eu quero ir lá, eu vou ter que achar esse lugar. Vocês não acharam no sentido, não souberam chegar lá em cima. Exatamente. Porque não achar ele é meio... Não, é que na verdade o letreiro, ele fica num parque, né? E a gente foi, acho que onde tem um observatório. Eu acho que eu coloquei errado ali no GPS. E a gente foi no observatório. Não que a gente perdeu alguma coisa, que o observatório também é, né, algo relevante ali, digamos, né? Mas no outro dia ficou com isso na cabeça. Eu falei, não, eu quero ir lá, né? Vamos lá. Daí no outro dia eu botei no GPS, perguntei, alguém quer ir? Daí eu disse, não, a gente vai tocar pra Las Vegas. E eu disse, não, tudo bem, eu vou sair mais cedo e nos encontramos lá. Beleza. Fomos, achamos o letreiro, fizemos as fotos lá e tal, né? Tipo, muito massa, não tem, né? Chegamos em Las Vegas de novo com eles, perguntei, e aí, o que vocês fizeram e tal? Disse, não, a gente pegou ali a principal e chegamos aqui, assim, capaz. Nossa, que animado. Né? A gente parou no restaurante daquela menininha lá, como é o nome? A Betty Pop, que é dos anos 50, Nossa. almoçamos lá e tal, né? Mas o que, digamos, ali foi digamos que a gente percebeu que de fato era possível, foi um dia que a gente combinou com eles, porque até esse momento eu sabia onde eles iam estar, digamos, né? Teve um momento que a gente falou, a gente vai sair cedo, a gente vai conhecer aqui a região
e a gente encontra de novo vocês e segue com vocês. Beleza, a gente entrou num museu ali e tal, acho que era Kingman o nome da cidade. Entramos lá e a gente não viu eles passarem. Né? E daí, assim, uma história curiosa também, que, pra você ter uma ideia, a gente foi ter celular em 2020. A gente não tinha celular de fato. É meio estranho, né? Mas... O Lucas é estranho, até então. É? Cara, se eu sou estranho, E eu até esqueci de contar uma outra história Eu sou super normal. com você, que a gente chegou a conversar, mas eu volto depois. É nessas horas que eu tenho medo. Não, nada demais. Não, só que eu sou estranho, mas tudo bem. Mas o que aconteceu? Eu não tinha coragem de pagar um celular, mas eu precisava nesse caso, porque estava longe da família, longe de, né? O irmão da Sara estava vendendo um celular bom da época, com preço acessível. Eu falei, eu compro de você, né, para mim fazer a viagem. Daí nisso cheguei em casa, mostrei pro meu pai. Meu pai falou, eu preciso trocar o celular. Daí eu falei, pai, eu tenho esse celular aqui, mas ele é bom, ele é atual, tal, né? Mas eu só quero fazer a viagem, se você quiser eu te vendo pelo mesmo preço. Dele, então, fechou. Fizemos a viagem com esse celular, batemos foto com ele, mas o principal era a câmera, né, desde sempre. E depois a gente voltou, passei pra ele, livrei do celular, né? É umas coisas meio estranhas, né? Mas eu não sei até hoje como a gente andou por esses lugares nessa época sem ter um telefone de fato que funcionasse. Porque a gente... Você diz nas viagens antes de ir lá pra fora. Exatamente. Né? Porque a gente carregava um celularzinho pequenininho que eles vendiam lá na empresa onde a gente trabalhava, era da Alcatel. Nossa. Assim, ele não tinha WhatsApp, essas coisas na época. SMS ligação. Exatamente. A gente andava com ele no alforje amocado lá, digamos assim, mas não para entretenimento. Apenas situação de emergência. Exatamente. Nada funcional. Certo, né? Mas nessa situação a gente, beleza, comprou. Pra viagem, né? E daí voltando lá nos Estados Unidos, teve esse dia, a gente, digamos, ali a gente sentiu medo, porque eles passaram da gente, né? E a gente ficou para trás. A gente falou, putz, e agora? Porque se der algum problema, né? Eles... Não tem mais o suporte do grupo. Exatamente, né? Daí você quer saber, vamos, bora. Eu sabia onde era, digamos, o hotel e tal, né? Fomos indo, curtimos ali a Rota 66, porque você tem que ficar saindo, né, da 40 ali, sim, né, sim. pra você pegar ela. Chegamos no hotel com eles no finalzinho do dia. Daí a gente falou com a Sara, né, conversamos. A gente consegue fazer as coisas sem precisar, assim, dos outros e tal, né? E eu acho que, nesse caso, acho que a determinação é maior, né, que o medo. Sim. Então isso dá forças e você acaba, tipo, né, não tô nem aí, vamos aí e Vai tal. por conta. Exatamente. Daí ali, digamos, foi quando o mosquitinho, digamos, de fato, viagem, independente de como for, de onde for. Picou de verdade. Exatamente, né? Tanto que a gente voltou, daí em 2019 a gente foi pro Uruguai, viagem tranquila, isso dele esteja na época ainda, né? Só os dois. Só nós dois. Porque assim, na verdade, o que acontece? Quando você tem um grupo, começa com 10, 15, né? Porque, querendo ou não, a gente convida, vamos. Beleza, né? Aquele meme. Né? No planejamento tem 15, de repente ali vai Viaja para 10. 7, de repente chega no dia, é 1. Né? Então, assim, pro Uruguai só foi a Sara, viagem maravilhosa, né? Recomendo, assim, como uma viagem iniciante, digamos assim. Porque é bem tranquilo, eu acho até bem romântica, na verdade, né? Porque não, assim, a paisagem em si não vai mudar. É mais uma paisagem, digamos, uma viagem mais histórica, porque o Uruguai, né, é muito histórico, né? E, assim, uma das coisas que a gente tem muito na cabeça, que a gente viaja para lugares onde a paisagem é bonita. Eu não curto muito cidade, entende? Sim. Porque é meio que uma coisa que a gente fala, onde o homem criou, a gente não curte muito, né? A natureza em si é muito mais, né? Não tem o que... E Uruguai... Compartilho essa ideia com vocês. Os ambientes naturais são... Exatamente. Lógico, uma estrutura, um castelo num lugar. Sim. Tem a história ali por trás. Sim. Né?
Mas ainda assim eu prefiro uma estrada numa reta com uma montanha, entende? Tipo, Aham. desolado. Tipo. E Uruguai, fizemos Uruguai depois disso. Daí veio 2020. A nossa ideia era voltar para os Estados Unidos, porque Só que ali deixou um negócio, sabe, que a gente ficou algo incompleto. Lá- fazer sozinhos os Estados Unidos. Exatamente. Ou adicionar uns negocinhos que agora hoje a gente gosta, andar de cavalo, que às vezes as pessoas não gostam, né? Então, O grande barato do sozinho. Você faz o que você Sim. quer. exatamente, né? Se eu quero parar agora pra ver o cavalo correndo aqui do lado, Exatamente. você não tá parando um comboio, você não tá Aham. estressando um grupo que depois você vai ter aquele retorno de estresse, porque você tem que explicar por que você Exatamente, fez não o precisa que... prestar conta, Exato. né? Tipo, a gente Não quer... tira o valor de viajar em grupo. eu É adoro claro, grupos. né? E tem, todo tem, né, o prós e o contra, né, digamos assim, né? Mas daí, sabe que uma coisa que a gente também percebeu? Você viajar em grupo, não sei se dá para se considerar isso, mas a partir de 2 pessoas é um grupo, Sim. né? Então a gente entendeu que a viagem, entende? Eu e a Sara é Sim. um grupo. Eu vou curtir com ela a viagem, né? Você não precisa de ter um terceiro, um quarto, um quinto. Não é um total Lone Rider, assim, Né? uma pessoa sozinha no meio. Exatamente. Então, eu imagino, grupo, eu e a Sara, né? Aham. E assim, a gente dá risada, a gente se estressa do mesmo jeito. O problema é que você tem que aturar ele, né? A viagem toda. Putz! Mas é diferente, sabe? Tipo, você tem que relevar isso, né? Porque um casal é suficiente. Sim. Né? E daí, então, 2020 a gente acabou não fazendo nada, pandemia. 2021 ainda existia, né? Aquele resquício, Tinham viajar né? e tal, alguns lugares com... Exatamente. Eis que chega 2022. Daí a gente falou, não, agora a gente tem que fazer uma viagem, 2 anos praticamente parado. E em 2020 a gente pegou a Ultra. Foi nessa época que a gente comprou a Ultra. E daí, claro, fizemos alguns passeios de novo de Ultra, que é pela região de novo, né? Tudo aquilo que já fez vão fazer de novo, de Exatamente. novo, de novo. Fizemos de novo, né? Pra ver como é que é, né? Cada moto que você sobe, você vai querer fazer a mesma coisa. Tipo isso. Você já fez isso com essa, já fez com a Kawasaki. Deixa vir outra. Então, daí fizemos, né? Tudo de novo. 2022 chegou um ponto que a gente falou, não, vamos fazer uma viagem pra onde agora? Vamos pra Argentina e Chile. Beleza. Só que o Chile, acho que em 2022, ainda tava com restrição, tava chato pra você entrar. Daí, na época, eu convidei um casal amigo nosso, falei, olha, a gente tá indo pra Argentina e tal, vocês querem? Eu disse, não, vamos combinar, vamos ver bem certinho, Bora, né? bora. Bora. Deu certo. Saímos em março, né? Só que assim, a gente fez um caminho diferente, praticamente. A gente fez um caminho como se fosse pro Atacama, só que a gente explorou uma região antes, como a gente não ia cruzar pro Chile, a gente conheceu Salta, São Antônio de los Cobres, que ninguém conhece, tipo, e é lindo ali, uma região. Então a gente focou só no noroeste da Argentina. Só que daí quando a gente... E é algo que por si só vale a pena conhecer. Totalmente, né? Daí nessa viagem foram acho que 11 dias, 6.000 quilômetros deu. Né? Na padaria. Não, foi tranquilo Só assim, falou que né? o país. Né? Tipo, daí, só que ali, quando a gente chegou no deserto de Sal, né, que é quase caminho, digamos, para você ir pro Atacama, a gente viu, nossa, isso aqui é legal, hein? Tipo, e eu até na época cheguei até a falar, tá dando pau nos Estados Unidos isso aqui, tipo... Sério? De paisagem. De paisagem. nossa, Ah, é muito sim. Né? Beleza. Daí sei que as circunstâncias acabaram dando certo. Em outubro do mesmo ano, a gente acabou voltando, né? Daí também, de novo, chamei, né, os amigos nossos e tal. Daí eles, agora não dá, né? De novo, né? E tal, né? Tá ficando chato ficar viajando assim, muito curtir a vida. Não tá certo isso. Daí a gente voltou, não fizemos o mesmo caminho, porque a gente já conhecia o Noroeste. A gente acabou conhecendo a região central da Argentina. Conhecemos uns parques ali, assim, que lembra muito uma região dos Estados Unidos, que é o Talampaya, né? O Parque Talampaya. Fizemos vários parques ali da região que ninguém, assim, porque uma das coisas que a gente pensa, as pessoas são muito assim de dizer, eu fui pro Atacama.
sabe? Pelo dizer que foi ao Atacama. Atacama, né? Mas assim, é legal, tudo bem, não tira o mérito de você ir ver uma mão lá que, né, foi o escultor que fez lá, tal, legal. Mas tem muitas coisas ali por perto que vale muito mais a pena. Só que acho que às vezes as pessoas pensam, eu fui no parque tal, tipo, tá, e daí, o que é isso? Não, você não foi pro Atacama, entende? Só que daí, assim, o que aconteceu? A gente fez um trajeto, fomos nesses parques ali na região central, fizemos os caracoles, fizemos o Pacífico, que daí já é, digamos, o caminho mais tradicional, e na volta a gente passou pela mão do deserto. Então, assim, o nosso foco não era a mão. Entende? A gente estava voltando por lá, tanto que São Pedro do Atacama, se alguém perguntar pra gente, a gente dormiu uma noite. Que a galera fica ali conhecendo os arredores com geysers e tal. Só que pra gente não tem pira por isso, sabe? Mas cada um, né, tem um gosto. É um grande lance de estar, de novo, não sozinhos, porque vocês estão juntos, mas estar dentro da vontade de vocês. Onde quiser eu conhecer. Exatamente, né? As viagens se tornam mais vivas, assim, a coisa vai tomando forma conforme você vai andando. Exatamente. Liberdade, né? Exatamente. E é isso que daí a gente ali, passamos por Atacama e voltamos embora. Daí nessa viagem foram 18 dias, 11 mil quilômetros. Não, minto, 9 mil quilômetros. 9 mil quilômetros. Isso tudo vocês fazem todo o processo de planejamento, todas as paradas, todos os hotéis, todos os caminhos. Exatamente. Até tem Já sai pronto. Um videozinho, não sei se já viu, porque viajar com analítico, né, é complicado, né? Então, assim, eu sei todos os postos que eu vou parar, as distâncias que eu vou percorrer em cada trecho de deslocamento. Isso mesmo para uma estrada que você nunca foi. Exatamente. Né? Conta como é que é o processo disso, como é que você chega nisso. Então, assim, pode parecer chato, mas querendo ou não, como você vai viajar para um lugar desconhecido e, digamos, a Harley, você consegue andar em estrada de chão, né? Mas eu evito. Né? Já andei muito em estrada de chão, estourou correia da minha Heritage por andar em estrada de chão. Essa é uma outra história, né? Uma pedrinha ficou ali tá. Trincou ela, tava na oficina, estourou o belt, nem sabia que era belt. Me falaram belt, falei, meu Deus, o que é isso? Né? Agora eu sei o que é um belt. Mas beleza, né? Então, assim, eu rastreio as estradas que a gente vai passar, né? Eu coloco um Street View, um Google Earth ali para mim dar uma olhada se realmente, de fato, ela é asfaltada. E vou planilhando, né? Eu acho que, assim, toda viagem, né, digamos, para você evitar um perrengue, que, assim, né, não sei se você vai tocar esse assunto, mas, assim, a gente é muito abençoado nesse sentido de nunca ocorrer um problema nas nossas viagens. E acho que a partir disso, o planejamento é o principal, né? Pode parecer chato, mas você vê a paisagem. É praticamente impossível você ver toda a estrada. Eu jogo aleatoriamente para mim conhecer, falo assim, não, aqui beleza, dá para passar, né? E assim, uma das dicas que eu dou para quem tá começando ou experiente também, você vai numa região, eu quero ir para Córdoba, digamos assim. Você bota no mapa ali, aonde tiver uma estrada que seja minhoquinha, é a que mais vale a pena você passar. Entendi. Aquelas estradas que no mapa ela fica ali, aquele monte de traçadinho. Exatamente. Sim. É a melhor. É a melhor estrada. Porque, claro, vai ser uma serra, naturalmente. Sim. E serras geralmente são muito mais bonitas, né? Sim. Então, assim, nesses trechos, como eu não conheço, eu sei que ali vai dispor de um maior tempo, né, para você fazer aquele deslocamento. Então, ali eu já enxugo um pouco menos para fazer, né, um período menor, um trajeto menor num tempo maior. Fora isso, estradas da Argentina, Chile, que sejam principais, se o Google Maps te indicar lá 800 km em 10 horas, você faz em muito menos. Sim. A Argentina e Chile rende muito, né? Porque as estradas são boas. Mesmo no Brasil, se você põe o referencial do Google Maps e você vai de moto, a chance de você conseguir vencer aquela quilometragem num tempo menor é enorme. Agora só não pode esquecer a questão asfalto, né? Porque na Argentina eu confio cegamente. Claro, existe umas estradas ruins, mas o ruim comparado ao daqui, meu Deus, né? E aí é um dos motivos que podem até me criticar, eu não curto muito rodar
pelo Brasil. Pelo fato disso. Entende? Questão de estrada. Aqui Tipo, é eu complicado, a gente tem as estradas muito mal cuidadas, as rotas muito abandonadas. Exatamente, né? Assim, Se tem um lugar não melhor existe um investimento em turismo. Não tiro o mérito. Aqui a Né? gente tem lugares maravilhosos. A gente tem aqui Curitiba é um point legal para isso, porque você tem, por um lado, o Rastro da Serpente, que por mais que não tenha um cuidado tão impecável com o asfalto, é uma estrada que vale muito a pena fazer. Totalmente. Isso Com não é parada, também. com paradas muito boas, o Serpenteão do Café é um pointzinho para você começar ela, encontrar ali um Sim. primeiro pedaço dela. Exatamente. Você tem, vai para onde você sair, você tem a Rota da Princesa, Rastro da Serpente, não muito para, você tem ali a Dona Francisca, que é muito bacana de fazer. Sim. Você tem muito trecho legal, Exatamente. mas se Não você... tem um cuidado, né? Um pouco, É. né? E assim, uma das coisas que eu percebo também, né? Assim, digamos, de viajar fora e ver outras coisas, para moto, pelo menos no meu ponto de vista, diferentemente dos Estados Unidos, um exemplo, o Grand Canyon. O Grand Canyon você pode andar dentro do parque de moto. Então, você não precisa, digamos, o Brasil é muito assim, né? Você tem que chegar numa cidade, provavelmente você vai ter que locar uma agência de turismo para você chegar numa cachoeira, você chegar numa montanha, digamos assim, né? E lá fora, né, na Argentina, muito, você passa dentro de parques, né? E aqui já não tem muito isso, entende? Meu ponto de É vista. que eu sou meio suspeito, assim. Eu pego e vou mas... pro... você estava falando lá dos canyons. Eu, no ano passado, pro aniversário da Dai, eu peguei, a gente foi até Praia Grande, que Sim. não é praia. E subiu, fez os canyons todos lá em cima que deu para fazer com o tempo que a gente ia ficar, fez tudo de moto. É uma estrada ruim? Estava muito ruim. A gente passou, estava tendo obra, estavam reformando a estrada. Eu mesmo fiquei meio desconfortável em alguns trechos, porque tinha acabado de passar a máquina, passou um carro, fez... Enfim, mas não é não é uma prazeroso, coisa que né? seja tão prazerosa se você não tem muito domínio em cima daquele cenário de moto. Para mim foi de boa, mas eu entendo que não é a coisa mais confortável. Mas tem agência vendendo. Ó, a gente leva num 4x4, vai lá. Exatamente. Ah, Mas assim, se você for falar em questão de uma agência, o que eu percebo, as pessoas também, outra coisa, impõem muito medo. Digamos assim, se você for para Atacama, você vai morrer. Entende? E isso fica na cabeça das pessoas e elas não acabam não fazendo um planejamento próprio, né, para tentar seguir o destino ali. Elas acabam, né, abraçando outras formas mais seguras, digamos assim, né? Não tira o mérito também e tal, Não, legal, são dois é vieses. seguro, né? A agência, existem algumas agências muito legais por aqui. A agência vai te dar todo o planejamento, toda a estrutura de Você não precisa saber nada. acompanhamento, você só vai. Exatamente, né? Tem o custo. Né? Agora, hoje em dia, com o Google, com a internet, você consegue, você tem recurso para você saber cada detalhezinho. Exatamente, Eu- né? Pessoalmente, eu sou que nem vocês, assim, não nesse nível, assim, de ficar planejando tanto Sim, assim, mas sim. eu pego, olho a rota e... Eu porque- faço bem. É porque assim, os meus trechos são muito repetitivos. Porque a maioria deles eu uso para trabalho, para dar aula de moto, para viajar, para ver família e tal. Então, assim, hoje em dia sai que eu nem vejo mais, mas principalmente quando eu estava como gestor do ROG, 2014 eu era diretor assistente, 15 diretor, 16 diretor assistente. Nesses 3 anos que eu organizava as viagens do zero, planejava, fazia viagens que até então eram meio que inexploradas pelo grupo da Harley. Sim. Não é nada, o grupo começou realmente em 2011 para 2012 como ROG Brasil, Harley do Brasil. E com 2012 eu já era parte do grupo, 13, 14, 15 ali, 16 eu estava já me metendo em fazer as coisas todas. E você tem que tirar do zero e você tá levando, às vezes, 50, 100 motos atrás de você. Exatamente. É bem Então, diferente. então você tem que saber diferente de- Tem que saber onde tem uma exatamente pedra na estrada. cada parada, cada posto, como atende. Senão é um perrengue. A gente fez uma viagem que, cara, era uma besteira. Estávamos em acho que 60 e poucas motos.
Só que a gente chegou num posto com 60 e poucas motos precisando abastecer e o posto tinha uma bomba funcionando. Nossa. E o frentista era quem tinha que entrar na loja para receber o dinheiro porque estava sem caixa. Sim. A gente ficou 2 horas e pouco parado para abastecer todo mundo. Sim. Que num posto bem estruturado, você resolve isso em 10 minutos, 20 minutos, todo mundo. Exatamente. Então, é um planejamento necessário. E eu, como eu viajava muito sozinho também, até antes disso, para ir para o Espírito Santo ou coisa parecida, eu precisava exatamente como você falou, precisava saber exatamente onde parar, quanto que eu ia ter de autonomia, como que eu ia fazer para não passar perrengue. Porque uma coisa é você passar perrengue onde você conhece, com quem você conhece, certeza. e tendo alguém para te dar um suporte se tiver onde não tem cobertura de celular. Agora, sozinho, não tem. complicado, Eu já né? com filho em casa me esperando naquela cara, eu não posso vacilar. Sim. Exatamente. Então- A chance de erro tem que ser minimizada, né? É, E o planejamento. Você são 2 coisas que você precisa se você vai fazer uma viagem sozinho para não ser para não fazer daquela viagem um problema. É exatamente esse grau de planejamento para não ter erro e equipamento de proteção. Sim, com certeza. Porque também não adianta você ter um planejamento perfeito, tudo perfeito e maravilhoso e não conta com uma areiazinha no meio de uma curva, escorrega, rala o joelho inteiro e agora? Você planejou hospital? Exatamente. Aí, Você planejou onde vai fazer a sutura da tua perna porque fez uma besteira? Exatamente. E às vezes é até em lugar conhecido, até lá para Cerro Azul. O Chico teve uma vez de se machucar. O Chico, que eu brinco que é teu pai porque é uma cara do outro. E é de Cerro Azul também. Cara, o Chico, cara, um dos caras mais experientes que eu conheço na vida em cima de uma moto. Ele contava isso em 2016, a história dele ter mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Eu quero ele aqui para ele contar esse 1 milhão de quilômetros mais. E ele, no meio de uma curva, não esperava que tinha areia, porque um porcaria de um caminhão saiu de uma estrada de terra e levou a areia para o meio da pista. E caiu, faz parte, caiu. Pô. Equipamento de proteção, então, planejamento detalhado e equipamento de proteção. Pronto, sobe na moto sozinho ou com um companheiro ou companheira que tiver e vai embora pro mundo. Exatamente. Agora, sem planejamento, sem equipamento de proteção, subir numa moto e ir embora, pode ser legal. Assim, e sabe, Mas aí... uma das coisas assim que também acontece com a gente, porque a gente tem determinado tempo para fazer uma viagem. Então, assim, eu não tiro o mérito do cara que sai aleatoriamente, sem tempo, né? E, Sem lenço, sem documento. Exatamente, né? Tipo, dinheiro você tem que ter na conta ali, né? Então, pode ficar 1 ano, sei lá, né? Viajando. Se você tem dinheiro ilimitado numa conta que tá sempre caindo e não precisa trabalhar, não precisa voltar, não tem para que voltar, não tira o mérito. Senta Um dia eu a chego porra, lá. vai Um dia embora. eu chego lá, né? eu tô bem longe de poder brincar disso, mas... Né? Eu vou sair, se eu rodar 100 km, gostei daqui, vou dormir. Beleza. Existe esse tipo de pessoa, né? Mas como a gente, né, é regrado, né, nos 2 modos... Né? Você é o outro tipo de pessoa que até então a gente não tinha contado muita história aqui. Que é o cara que não tem perrengue pra contar. E daí pensa assim, ai que saco, mas ele não tem um perrengue pra contar. Mas que bicho chato. Não, esse é o lado legal também da história. E assim, eu acho que pelo fato de você estar sozinho, né? Então você tem que minimizar o erro, né? Então o planejamento em si, ele vai ser o principal, né? Ali é enxugar ao máximo, né? Porque você conhecendo mais ou menos, bora, né? E não tem. Senta a porra. E daí, 2023 foi o ápice, 14 mil quilômetros, 30 dias, fomos para a Patagônia, chilena, Argentina, e assim a pessoa fala, vocês foram para o Ushuaia, aí é a mesma coisa. Não. A gente passou pelo Ushuaia, voltando, mas a nossa intenção era conhecer a Patagônia chilena e a Patagônia argentina, né? Então, e o final da nossa viagem era o Ushuaia e o retorno natural nosso, né? Aham. Então, foram 30 dias e essa viagem também, um amigo nosso começou a ir com a gente, foi todo feito um planejamento, digamos, em 2 motos. A moto dele ainda estava na garantia, então tinha que passar nas concessionárias, né? A minha já não precisava. Então a gente estruturou tudo para que passasse em concessionárias. Só que daí, acho que no 3º ou 4º dia, ele teve um problema e teve que acabar voltando.
E daí, só que como praticamente eu montei todo um cronograma, e geralmente quando eu monto eu tenho o plano A, B e C. Entende? Eu sei 3 roteiros do... Eu sei 3 roteiros da mesmo lugar que eu vou. Se porventura tiver fechado uma estrada, eu vou para outro lugar e assim vai, né? Uhum. Então, como o plano A não Falhou. deu certo, coloquei o plano B em ação. Né? Fiz um contorno, estava indo para um lado, tive que voltar para outro e segui o roteiro original, digamos assim, né? Daí passamos por Bariloche, Ruta 40, ficamos um pouco no Chile, vulcão, aquela região ali do Chile é fantástica. Ali é legal de você ver vulcão. Só que, né, por uma questão de clima, a gente acabou não conseguindo ver o vulcão, né, porque estava nublado, né? Mas aí É um negócio meio, tipo... Ah, tá ali o vulcão. Não, e era engraçado porque eles estão... É igual eu não vi o letreiro de Hollywood, eu não vi o vulcão. Cara, esse óculos tá péssimo. Não, mas a nuvem tava cobrindo. Tava Deu pra ver um cobrindo. pedaço, mas Só não um inteiro, pezinho né? dele, A assim, gente né? viu, mas Deu pra ver, ó, aquilo lá é o vulcão, mas você não tem a graça de ver. Mas só o pezinho que a gente viu, a gente falou, não, a gente tem que voltar a ver isso aqui de fato, porque... inteiro. Então já tem a próxima viagem resolvida. Não, a gente deixa, né, um gostinho, Uhum. né? E daí, nessa viagem teve uma situação que a gente foi na primavera, que eu acho que é uma das melhores estações para, pelo menos, para viajar, né? E o El Niño influenciou, porque não era para ter neve pesada, digamos assim, né? E teve um dia que, para você ter uma ideia, como a gente viaja sozinho, e eu não sei, eu tenho até um problema, eu já até falei com a Sarah, que parece que quando eu vou para lugares extremos, Ele só tem um problema. eu tenho a impressão que, sei lá, vai acontecer uma tempestade, vai ter um terremoto, sabe? Eu tenho um pouco de neura nesse sentido, né? Nos Estados Unidos chama isso de prepper. É? É, os preparadores. Tá sempre preparado pra tudo. Então, assim, a gente foi, né, pro Chile, e daí teve uma situação que a gente ia passar por uma estrada, só que ia chover. Uhum. E eu falei, não, eu não vou passar pelos 7 lagos chovendo. Então eu antecipei, a gente fez um esquema lá, eu antecipei a passada pelos 7 lagos, cruzei para o Chile, a chuva caiu, digamos, no outro dia, e no outro dia a gente retornou de novo para a Argentina, né? E quando a gente fez esse retorno, digamos, para a Argentina, essa chuva, na verdade, ela se tornou neve pesada. E a gente tava com receio de, porventura, o passo tá fechado, né? Que ali a natureza manda, na verdade, né? Quem vai pra Patagônia, a natureza manda. Você pode ter o planejamento, mas é a natureza que manda, né? E quando a gente voltou, o passo estava aberto e o policial só falou pra gente, olha, tomem cuidado mais pra frente. Daí, assim, mas por quê? Daí ele falou, talvez esteja neve na estrada. Eu falei assim, tá bom, né? Beleza, fomos. De repente, aquele céu azul se abriu porque estava meio fechado. O céu azul, as árvores carregadas de neve. E o asfalto livre, né? Porque já estava meio que secando. O asfalto é mais quente, né? Até depois uma mulher explicou para nós. O asfalto ele é mais quente. E a gente passando tudo branquinho em volta. Ali foi de sair lágrima do olho. De congelar. Cara, assim, a gente jamais imaginar de passar de fato, assim, com neve de 20, 30 centímetros em volta. A gente imaginava, sei lá, um gelinho ali, né? Normal, né? Mas, assim, ali foi o ápice da viagem. Tipo, a gente pensou, se porventura não der pra chegar em Ushuaia e voltar embora, se eu Já virar... tá realizado aqui. Já tá realizado, né? Que barato. Daí depois, assim, Patagônia, a natureza manda vento. E ali até foi uma das primeiras vezes que a gente sentiu medo de fato numa moto. Porque o vento é muito perigoso. Tipo, e a gente estudou isso, os ventos patagônicos, a gente chegou a estudar, mas a gente não imaginava que era daquele jeito, né? E o que acontecia? A gente acabou, o Indy, o aplicativo, né? Todo dia, de noite, a gente olhava. Rajadas de vento, 80, 90 quilômetros, a gente acabava mudando o roteiro do lugar. Parece ser fresco, mas eu prezo por segurança. A gente mudava a rota para fugir. Ainda mais, a moto era uma Road Glide Limited. Ela é muita área para receber vento, isso desestabiliza muito mais do que uma moto mais. Né?
Mas... A Heritage tinha passado fácil. Mas, assim, a natureza manda. Então, daí outra coisa que era os 73 malditos, que é a Ruta 40, né? A gente falou, não vamos passar por ele. Porque, assim, o que a gente analisou? A gente vai fazer 73 quilômetros, agora eles chamam de bendito, na verdade não é nem maldito, é 73 benditos. A gente vai rodar 73 quilômetros em 3 horas, que é o tempo estimado, de fato, e acontece, né? Uhum. Eu prefiro rodar mais 400 quilômetros de asfalto e fazer em 3 horas, entende? Então a gente acabou dando uma volta para sair dos 73, que assim, igual eu falo, eu prezo por segurança. Sim. Eu até poderia passar, mas eu não quis pagar para ver, entende? Pode sair caro se você não tá à vontade. Não. Que vamos lá. Vamos fazer o resumo dessa história e o porquê disso. A gente está falando de uma viagem que vocês estavam fazendo no ano passado. Tá. Isso quer dizer que vocês tinham quantos anos de experiência de motociclismo? 19? Não, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Mas quanto tempo de experiência com viagens? 9. Ah, não. Desde o princípio já estava... Não, mas eu digo de viagens mais grandes começou de de viagem. fato foi em 2018. Né? Então... E com quanta experiência de off-road? Nenhuma. De fato, assim, de você ficar tempos e tempos, eu já andei 4, 5 quilômetros de estrada de chão, né? Mas ficar 73 quilômetros? Então, mais do que Sim. natural. Né? A história de Mas vocês... sabe, eu não vejo prazer. Entende? Eu não vejo prazer em você Existe o lance do desafio, porque quando você vence o desafio é aquela coisa. É perrengue, acabou. Cara, esse perrengue todo pesa na comemoração. Você... Uau! Tem um valor gigantesco nisso também. Sim. De encarar esse tipo de coisa. Mas se você não tá à vontade, se você nunca lidou com um negócio desse, é legal você lidar perto de casa, né? Exatamente, né? Eu não tava com saco Eu pra tenho... ficar treinando. É uma história que eu quero trazer pra cá, então não vou nem citar o santo, mas eu tô com um aluno agora recente, pouquíssimo, vocês até conhecem ele, pouquíssimo tempo de experiência com esse tipo de grande viagem. Fez todo um treinamento comigo para ir para a estrada, foi fazer a Patagônia, fez os 73 malditos. Eu falei para ele, cara, vamos fazer uma parte de treino de off-road. Ele, não, que a moto tá recém-lavada. Não, deixa o off-road, que a moto tá limpinha. Pobre garoto. Foi fazer os 73 malditos. Cara, ele não foi nem só lá, porque parece que fechou a estrada, tiveram que fazer outros percursos, muita areia, muita terra, areia bem fofa. Cara, se você não tem experiência alguma de off-road, aquilo vira um pesadelo. Para quem tem experiência é um pesadelo. Sim. Para quem conhece aquilo Mas é pesado. ali outra coisa que pesa é o vento também. Não é só a estrada, né? É a estrada. É a estrada, é o vento, o clima, Mas, o assim, estado da... Eu falo, assim, a gente tem uns ventos aqui, rajada e tal, mas vocês não têm noção do que é. Não tem noção. Andava virada, assim. É muito desconfortável. Demais. É inseguro. Uma ultrapassagem, quando você sai de um caminhão, né? Digamos, o vento volta, né? Porque o caminhão trava. Quando você volta, naturalmente, o vento... Ali você sente a moto sair, né? Então, eu ali já reduzi um pouquinho, porque eu sabia que ia vir o baque, e quando ele vinha o baque eu acelerava, assim, e tal. Mas é descomunal o vento. Mas, assim, não tira o mérito, dá pra ir tranquilamente, né? Mas, pensando em Patagônia, vento. Mas vale a pena. É algo que... Já tá no roteiro para fazer de novo. Não faria. Não? Não faria. Nem para vencer os 73 Não malditos. faria. Os 73 estão sendo asfaltados, na verdade. Os décadas de 70, os 40, olha, os 22. Mas os 70 são 30, aliás, são 10 que se eu estou enganado que são os piores. De resto, assim, é intermediário, digamos assim. Os 10 é complicado de fazer, né? Mas não faria. Pra ser sincero, eu faria de avião e conheceria, tipo, fazer trekking, essas coisas assim, né? Ah, sim. Tá. Mas de moto eu não faria de novo. Já, pra mim, aquilo ali já tá realizado. E... Já vai procurar outro roteiro. Exatamente. Vai começar a estudar tudo. Exatamente. Mas é legal, quando você faz isso, você viaja 3 vezes, é aquilo. Planejando, viajando e depois contando história, né? Então...
Nada melhor, né? Viajar 3 vezes é muito mais divertido. Totalmente. E saber onde tá também. É verdade. Ai, cara, muito legal. É engraçado a história sem tanto perrengue, mas ao mesmo tempo tem um lado que... Tomara que todas as viagens sejam sem perrengues e sim, só com a parte mais legal de curtir o caminho, curtir as paisagens, curtir aquilo que você se propõe. A priori, você sai de casa se propondo a conhecer lugares maravilhosos e não perrengues horrorosos. Exatamente, né? A ideia é essa, né? Tipo, e assim, querendo ou não, tendo perrengue ou não, a história tem pra contar, né? Sim. Então... Lugares maravilhosos para contar para todo mundo. E é difícil você falar, assim, você imaginar. É só estando lá pra você saber. E sabe uma das coisas que me deixa triste? É um exemplo assim, é você ter amizades e você tá no lugar e falar, cara, eu queria que eles estivessem aqui, tá vendo isso, né? E, junto, né? sabe, isso é o triste da viagem. Da viagem sozinho. Não, mas você pensar, não, mas oportunidade tem, entende? Né? Então, assim, você tá lá e... Assim, um exemplo, quando o Paulo, dessa última viagem, teve que voltar, o primeiro dia que eles voltaram foi um dia totalmente deprê. Porque você vai com, né, um pensamento, né? Sim. Né? E, assim, aquele dia foi deprê, assim, a gente passando no meio das montanhas lá e tal. Assim, eu cheguei a se emocionar e falei, putz, eu queria que ele estivesse aqui para ver isso. Sim. Né? Mas, claro, tenho certeza que condições e... né, de tempo ele tem para voltar, né? Agora se eu vou... é outra história. É outra história. Né? E histórias que sejam infinitas para contar, né? Exatamente, né? 10 anos de motociclismo e totalizando quantos quilômetros? 130? Cento- De Harley. 130 mil quilômetros de De Harley. Harley. E é verdade esse bilhete, porque as motos foram vendidas com quase 80, com 50 e agora outra com 25. Ah, mas essa Seis- outra você comprou para fazer a viagem já. Exatamente, né? Então, na verdade, eu peguei ela com 9 e tô entregando com 25 em 6 meses. Né? Mas assim, sabe que eu também percebo? Uma das coisas, até cheguei a comentar com você. O que acontece? Quando você começa a fazer viagens longas, né? Vai lá, 2.000, 5.000, 11.000, 14. E eu já notei isso em outras pessoas que fazem viagem. Você acaba querendo mais. Que eu acho que é o que você falou, né? Do teu limite, de você querer se desafiar. Sim. Né? E agora, eu não sei se é chato, não é arrogância de falar isso, né? Mas parece que passeios pequenos Perdem a graça, perdem a brilho. graça. Exatamente. Mas eu acho que isso não é nem tanto do passeio ser pequeno, porque você já fez. Também. Mas você Também. vai fazer de novo? Também. Assim, só se, tipo, Você tá sei lá, saturado. agora é de Marsum, vou ali comer um... Mas assim, Deu uma Vou na fome, padaria. eu quero o Eisbein do Bervit. Vou ali rapidinho, como e volto para casa. O passeio já foi... Mas a comida é maravilhosa e a paisagem é maravilhosa. Ou se você vai levar alguém, que é o meu caso. Eu tô sempre indo para lá, sim, com sim. cada hora com uma pessoa diferente e tal. tem um pouco. Então, como eu tô sempre fazendo essa viagem com os alunos, cada viagem tem uma característica peculiar por conta daquela história. Mas depois que não, você não é faz mais de arrogância 1.000 falar isso, quilômetros né? num dia... Não quero parecer arrogante. Não, mas não é. Depois Mas- você faz 1.000 quilômetros em um dia, 100 quilômetros é tipo... Tipo, Vou na padaria e volto. exatamente. As né? padarias de 700 quilômetros que a gente fala aqui. Exatamente. A Sara brincava, né? Vamos fazer compra no começo, vamos fazer compra lá no Condor de Ponta Grossa. Tipo, Vamos lá em casa. Eu tava precisando de uma linguiça Blumenau. Vamos comprar onde? Em Blumenau. Nada melhor. Nada melhor, né? Ai, maravilha. Mas a estrada é algo inexplicável, né? Depois, assim, as pessoas falam é perigoso e tal, não sei o quê, mas, cara, acho que a felicidade é 1000 vezes maior do que o medo em si ali, né? Então, Sim. não tem nada que descreva 2 rodas, tá no É coração É já. terapêutico, né? Exatamente. Dá uma limpada boa na cabeça esse tempo inteiro em cima da mão. Exatamente. Por isso que é zen desse jeito. Tá Os cabelos brancos... Tá né, sempre não- sorrindo. Pare! Mas é isso, eu tô doido pra ouvir mais histórias de mais viagens de vocês, então que venham muitas viagens. Vai
ter, com certeza. Mais do que 14. Exatamente, a ideia é essa, né? Agora faz o Cone Sul terminando em Machu Picchu. Pronto. É. Ou dá uma de Rafa Gouveia, vai só até ali em Prudhoe Bay, faz costa leste, oeste, vai, volta, Então, desce só. a gente tem planos no futuro, mas assim, é o que a gente divide, né? A gente é tudo metódico, né? De curto, médio e longo prazo, né? Então, acho que de curto prazo, eu acredito que Estados Unidos a gente tem que voltar, porque isso ficou pendente desde 2020, né? E médio prazo, digamos assim, a gente quer fazer o norte da África, né? Que é os desertos. A gente sei porque a gente é meio viciado em deserto, né? Então, deserto ali, Vocês têm uns probleminhas Né? estranhos assim, mas eu compartilho, é legal. deserto, talvez, acho que é a Suíça, né? Que É que tem foi a gente encontrou nessa Na viagem viagem da Patagônia, um cara que estava viajando e ele é de lá. Ele falou, olha, se vocês quiserem ir para lá, estrutura, né? Pelo menos você já tem. Eu falei, então fechou, né? E acho que Peru também, né? Que acho que é mais tranquilo de você ir ali, né? Ali em cima, rapidinho, comprar uma lembrancinha em Machu Picchu e volta. Ver umas Não é nem gramas. pra ir em Machu Picchu, é só pra comprar a É só lembrancinha. comprar lembrança. E longo prazo eu acho que a gente faz o Alasca. Mas isso tem que ser muito planejado, tem que mudar algumas coisas na vida, né? Tem que estar bem estruturado. Mas assim, planos existem, né? Boa. Bem futuros. Boa, mas eu espero a gente estar nesse futuro aqui ainda, se o Lucas continuar Vocês me podem ir aguentando. junto? Bora? Opa, tô Bora. ali já. Já tô com a roupa de... Nada, bem pensado, bem planejado. Sim, com Nada é certeza. impossível, né? Com certeza. E tomara que a gente esteja aqui motivando as pessoas para esse tipo de coisa, que é a ideia. A Exatamente. proposta do podcast é fazer as pessoas entenderem que às vezes é começar comprando uma moto para ir trabalhar. Exatamente. E quando vai ver, tá rodando 14 mil quilômetros em 30 dias para conhecer Patagônias. Então, assim, Devicu, né? tem sempre um primeiro passo para dar. O que não dá para ficar no sofá. Com certeza. Exatamente. Isso mata. Isso Ficar no mata. sofá, mata. E outra métrica, né, que a gente faz a gente, né, tempo é dinheiro, falam, né? E eu não entendia isso. Falava, tá, mas será que eu tenho que trabalhar muito tempo? É dinheiro? Mas a gente percebeu que, na verdade, o tempo é muito valioso. Ele tem um preço muito caro, entende? Então, tempo é dinheiro. Sim. Você não consegue comprar tempo, jamais. Então, Viva o tempo. fica a dica, né? O tempo vai passar e você não vai conseguir voltar atrás. Tem que correr atrás de fazer essas coisas. mesmo. Exatamente. E é isso que a gente pensa. Não vou esperar a moto perfeita, não vou esperar a companhia perfeita, o dia perfeito. Não. Depende de nós e vamos. Você já tem a companhia perfeita um pro outro. Exatamente. Você já tem a moto. Só ir embora. Exatamente. Maravilha, maravilha. Ficamos por aqui com essa história toda. Tem muita história para contar mais na frente, se Deus quiser. A gente também fazendo uns tiro maluco Isso desse, aí. assim, de 14 mil. Sim. Mas vamos lá. Gente, muito obrigado pela presença de vocês dois, pelas histórias de vocês dois. Você, enfim, obrigado pelo espaço, por toda a estrutura que a gente tem aqui para contar essas histórias. Tá? Quem quiser participar disso daqui, segue a gente, clica lá no sininho para receber as notificações. Uma vez por semana a gente vai estar contando histórias aqui para ver se dá uma luz de como dar esse primeiro passo para sair do sofá e começar a viver essa terapia que é andar de moto. Então ficamos por aqui, até a próxima, beijo grande. Valeu.